Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Bora começar a semana já se informando muito bem em relação ao mundo do futebol. Bora ver o que tá acontecendo. A torcida do Atlético de Madrid tá revoltada com a possibilidade de contratar Cristiano Ronaldo. Vou te falar sobre Firmino, que teria recebido uma proposta da Juventus. Vou te contar sobre o Flamengo e o entrave na negociação por Wallace. Sport tem novo técnico. Vamos ver o que aconteceu ontem no Campeonato Brasileiro. Mas pra começar esse vídeo, bora falar sobre dois amistosos que tivemos nesse fim de semana. Manchester City venceu o Bayern de Munique por 1-0, onde Erling Haaland fez a sua estreia e precisou de apenas 12 minutos para marcar o seu primeiro gol pelo novo clube. É a primeira vez que o ganho do Bayern de Munique já estava na hora. Foi muito bom voltar a jogar depois de 6 semanas. Foi uma ótima sensação jogar pelo City. Em outro grande amistoso que tivemos nesse final de semana, Barcelona venceu o Real Madrid por 1-0 em Las Vegas, num jogo com muita confusão entre os jogadores. Lewandowski fez a sua estreia, mas Rafinha roubou os holofotes, marcando com muita categoria esse golaço pela equipe catalã. Meus amigos, que golaço do Rafinha, o cara mandou aonde a coruja dorme, né? O Rafinha realmente promete que vai ter uma caminhada aí muito boa pela equipe do Barcelona. Ele fez toda a força possível para assinar contrato com os catalães e mostrou que tá muito feliz realmente jogando por lá, né? Nesse vídeo eu ainda vou te contar muito mais coisa interessante, então sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Ontem pela Série B, Guarani e Brusque empataram em 1-1. Pela última rodada do primeiro turno da Série A, o América Mineiro venceu o Atlético Goianiense por 1-0 e conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Na estreia de Lisca, Santos ficou no 0-0 com Fortaleza, que acabou o primeiro turno na lanterna. Fábio Santos marcou 2 vezes em 5 minutos e o Corinthians venceu o Atlético Mineiro de virada por 2-1. Com gols de Arias e Cano, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. Avaí saiu vencendo o Flamengo, mas então Pedro marcou 2 vezes e virou o jogo para o Fla, que venceu também por 2-1. Juventude meteu 1-0 no Ceará e com isso voltou a vencer após 9 rodadas. Com gols de Gabriel Menino e Gustavo Gomes, Palmeiras venceu o Internacional por 2-1 lá no Allianz Parque. Primeiro turno então se encerra com Palmeiras líder com 39 pontos, Corinthians tem 35, Fluminense 34, Atlético Mineiro 32, Atlético Paranaense 31 e o Flamengo é o 6º colocado com 30. O rubro-negro acertou nesse final de semana a venda de Gustavo Henrique para o Fenerbahçe e lá ele assinará um contrato válido por 3 anos. Isso foi informado pelo jornalista Vene Casagrande. O clube turco irá pagar 2,8 milhões de euros ou 15 milhões de reais em apenas 2 parcelas, onde a primeira já será no ato da assinatura e a outra em janeiro de 2023. Gustavo Henrique deve ser oficializado pelo time de Jorge Jesus ainda nessa semana. Em relação ao Wallace, apesar do desejo do jogador em jogar pelo clube carioca, a negociação está travada, já que os clubes não conseguem chegar num acordo. O entrave é o dinheiro, já que a Udinese bate o pé e deseja 8 milhões de euros fixos e mais bônus por 100% dos direitos. E o Flamengo oferece 5 milhões por 70%. Sport anunciou ontem o substituto de Lisca e ele é Claudinei Oliveira, que foi demitido na última quarta-feira do comando do Operário. O técnico já é um velho conhecido da torcida, pois comandou o time de Recife no Brasileirão em 2018 e inclusive hoje ele já desembarcou na cidade para iniciar os trabalhos. A sua estreia fica para a próxima quinta-feira contra o Guarani, lá na Ilha do Retiro. O volante Felipe está deixando Fortaleza rumo ao futebol árabe e quem informou isso foi o próprio clube em suas redes sociais. O time do Al Batin da Arábia Saudita fez uma proposta de $300 mil pelo empréstimo do jogador por 1 ano e agora a negociação já está em fase final, que deve ser concluída no início dessa semana. O Al Batin disputa a primeira divisão saudita e atualmente é o 13º colocado. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, tá esperando o quê? Martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Lá no Insta todo dia rola muito conteúdo do futebol, vai lá me seguir, tá? E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Xavi quer Messi de volta ao Barcelona e inclusive já teria conversado com Juan Laporta pedindo para que isso acontecesse.
acontecesse. Isso é informação do jornal Sport. De acordo com a publicação, Xavi teria pedido para que o presidente estude repatriar o argentino ao fim do seu contrato com o Paris Saint-Germain, que acontece em junho do ano que vem. E aí Messi chegaria no Camp Nou sem custos nenhum e poderia se aposentar por lá. Em entrevista à ESPN nos últimos dias, o Juan Laporta falou o seguinte: "Eu não acredito que a história do Messi no Barça já acabou, é a nossa responsabilidade deixá-la em aberto. Eu acredito que estamos devendo ainda uma a ele." Vale a pena lembrar a vocês que o Paris Saint-Germain não pretende facilitar isso em nada, já que iniciou as conversas para renovar o contrato de Messi, mas o argentino avisou que somente vai pensar sobre seu futuro depois da Copa do Mundo do Catar. Eu confesso que seria muito interessante ver o Messi voltando para a equipe do Barcelona, porque ele é a cara do Barça, todo mundo imagina que ele vai se aposentar por lá, né? E com certeza seria uma belíssima contratação. O trabalho do Xavi vem crescendo cada vez mais, o Barça se reforçou muito bem com Rafinha, Lewandowski e outros jogadores nessa janela, e imagina só Messi chegando ano que vem e de graça, né, meus amigos? Com certeza seria uma ótima contratação. Você aí, queria ver o Messi de volta no Barcelona ou você queria que ele fosse aí por uma Premier League, alguma outra liga? Fala aí, tá? Comenta. Chelsea já perdeu a contratação de Rafinha para o Barcelona e agora está prestes a perder também Jules Koundé. Fabrício Romano informou que a história é exatamente igual, pois na semana passada o clube acertou a compra junto ao Sevilha por 65 milhões de euros e ofereceu o contrato a Koundé, que até agora não deu uma resposta, pois deseja jogar lá no Camp Nou. O Diário Sport hoje informou então que os catalães chegaram num acordo com o Sevilha por uma compra de 50 milhões de euros fixos e mais 10 milhões em variáveis. O jornalista Gerard Romero confirmou isso e informou que Koundé já acertou os termos pessoais com o Barcelona para assinar o contrato até 2026 e deve ser anunciado pelo clube ainda nesta semana. Xavi conversou pessoalmente com o atleta para explicar o projeto do clube e Koundé quer trabalhar com o técnico. Por enquanto, nem o Sevilha e nem o Koundé falaram aí oficialmente sobre o assunto, aonde é que o jogador vai jogar a próxima temporada, né? Ele quer jogar pela equipe do Camp Nou e a imprensa espanhola, Jornal Sport, Gerard Romero e vários outros falam que é somente questão de tempo para o anúncio. E imagina só como é que tá a cabeça do Thomas Tuchel, meus amigos. Tentou o Rafinha, convenceu o Leeds a vender, depois não conseguiu contratá-lo, perdeu para o Barça. E agora tá vendo a novela se repetir com o Jules Koundé. Vamos ver realmente aonde é que o jogador vai parar, mas tudo indica que ele deve ser reforço do Barça, né? Vamos ver agora quem é que o Chelsea vai partir como plano B, lembrando que um dos nomes avaliados aí, caso não conseguisse o Koundé, é Kimpembe, lá do Paris Saint-Germain. O futuro de Cristiano Ronaldo continua em aberto e o Atlético de Madrid continua sendo a principal equipe associada a seu futuro. O jornal The Sun inclusive citou nesse final de semana que os colchoneiros estariam dispostos a encerrar o empréstimo de Antoine Griezmann para abrir espaço na folha salarial, para então que isso ajudasse na chegada de CR7. Porém, os torcedores do clube, depois disso, se revoltaram mais ainda nas redes sociais contra a possível contratação do português e nesse final de semana fizeram a hashtag contra CR7 bombar no Twitter. Pra mim, a chegada de Cristiano Ronaldo lá no Atlético de Madrid não seria uma boa, tá? A grande parte da torcida de lá não gosta dele, a história do Cristiano com o Atlético não era as melhores, né? Sempre é uma provocação atrás da outra, e eu acho que uma transferência pra lá não seria boa para a carreira do jogador, tá? O que a gente sabe é que ele quer ir embora do Manchester United e por enquanto tá bem difícil achar uma equipe que queira comprá-lo, mesmo com ele reduzindo 30% do salário. E aí, o que é que será que vai acontecer com Cristiano Ronaldo, hein? O que vocês acham? Comenta aí. Roberto Firmino pode deixar o Liverpool ainda nessa janela e seu destino seria a Juventus, que analisa sua contratação há algumas semanas. Inclusive, de acordo com o jornalista Ekrem Konur, a velha senhora já teria apresentado hoje uma proposta de 23 milhões de euros pelo atacante brasileiro. Lembrando que o jogador tem contrato apenas até 2023 com os Reds e a tendência é que ele perca seu espaço com a chegada de Darwin Núñez. Parte da imprensa inglesa afirma que o Liverpool não quer perder Roberto Firmino, mas convenhamos, né? Talvez fosse bom pra ele uma mudança de ares, né? Imagina só ele perdendo espaço para o Roberto Firmino bem antes de uma Copa do Mundo que com certeza ele quer jogar pela seleção brasileira, né? Lá no Juventus ele seria titular, certeza absoluta, e eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Você queria ver o Firmino jogando pela Juventus ou você acha melhor ele continuar no Liverpool brigando pelo seu espaço? Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.
Falou!